Bem? Tudo bem com todos vocês? Este aqui é um vídeo sobre parar de comer carne e um incentivo para aqueles que estão pensando em parar de comer carne, as experiências que tive. Eu vou fazer um vídeo mais breve possível, tá? Ele poderia ser longo, assim, umas 3 horas, contando detalhes do detalhes. Mas eu vou tentar, tá bom? Fazer um vídeo mais curto possível, justamente para quem já tá nesse caminho. Olha, eu gostaria de ser, mas eu ainda tô na dúvida, tal. Então, eu quero dizer primeiramente que desde criança, quando eu ouvi pela primeira vez, aos 10 anos, mais ou menos, né? De que como que era o abatimento no caso do frango, né? Eu já manifestei a vontade de não querer comer. Mas eu não tinha como expressar esse desejo, não existia a mínima possibilidade de falar, olha, a criança, ela não tinha essa voz de falar, olha, vou parar de comer carne, né? E também não havia um conhecimento como se tem hoje do substituto dela, né? Então foi até bom, né? Ainda bem que eu não parei de comer carne, mas o meu organismo ele não aceitava muito, né? Tudo para mim tinha que ser bem disfarçado. Aliás, eu vi um vídeo agora muito interessante, porque assim, se eu comesse carne, no caso de boi, tinha que ser filé mignon. Filé mignon? Ou parmegiana? Parmegiana. Tinha que ter aquela cobertura por cima de farinha, para eu sentir que eu não estava comendo carne. E é que carne é tudo. As pessoas pensam, mas o que é carne? As pessoas pensam que é só carne de boi. Não, carne é carne. É porco é carne, frango, até peixe também é carne. E muitos outros tipos que se come de carne aí no mundo inteiro, certo? Então, a gente está falando de uma maneira global, mas eu quero dizer também que houve um processo que eu fiquei quando eu parei, né, mais ou menos aos 20 anos, aos 30, eu não comi realmente nenhum tipo de carne. Após os 30, eu comecei a fazer uma volta com alguns tipos de peixes, os peixes bíblicos e os peixes que não têm, de preferências que não têm grande impacto ambiental, tá? Então, se ao menos vocês sentirem essa vontade de não ingerirem mais certos tipos de carne, como boi, como porco, até porque o porco tem uma evolução como o do cachorro, não sei se vocês sabem, né? E frango também. Então eu super recomendo, tá? No caso dos peixes, é melhor falar depois, né? Eu vou primeiro focar nesses assuntos aqui sobre as benesses, né? As grandes graças que eu tive ao deixar de comer carne. Foi quando eu anunciei. A partir do momento que eu soube que no yoga havia naquela época eu achava que todo mundo, né, que a Índia não comia carne, foi o suficiente para eu fazer uma decisão. Naquele momento eu decidi, eu vou comunicar à minha mãe que a partir de tal dia eu não vou mais comer carne. Eu lembro que eu esperei, acho que tipo assim, era um domingo, aí eu falei, a partir de amanhã, segunda-feira, eu não vou mais comer carne. Então eu só comuniquei. Olha, eu fui ajudada, tá?
daí pra frente eu só fui ajudada, porque é o seguinte, minha mãe não falou nada. Mas eu soube, acho que, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu acho que ela deve ter comentado pra família, pros meus irmãos, porque eles também falaram que não iam comer mais carne, né? Então pra minha mãe foi muito fácil, porque imagina, 3 crianças dizendo que não ia comer mais carne. E como que era esse processo em casa? O japonês tem muito costume de fazer tirinhas de carne, ou para dar sabor e também porque fica muito caro, né? Cada um, a família grande, comer uma porção grande de carne. Então, pequenas carnes eram colocadas nos legumes e alguns pratos também. Então, o que foi que ela fez, minha mãe? Simplesmente tirou, tá? Então, foi essa decisão. Ela nem questionou nada, ela simplesmente tirou ou fazia 2 pratos, tipo, e foi assim durante a vida inteira, né? Sempre tinha a minha parte reservada, porque depois eu que fiquei mais vegetariana, né? Tá, então assim foi, né? Obrigada, minha mãe, e tudo conspirou a favor, né? Não houve uma dificuldade. Só que assim, o meu organismo, naquele tempo não se existia um conhecimento como se tem hoje. Então é óbvio que eu não tive grandes ajudas de como substituir. O meu corpo começou a sentir muita falta de vitamina B e eu ia totalmente tanto para os laticínios, eu comecei a sentir uma falta enorme. Ia também para as bolachas, essas bolachas que tem vitamina B adicional. Para mim, eu queria devorar. E depois durante a minha vida inteira eu complementava com ovo, somente ovo frito, mas eu me sentia meio que culpada. Primeiro que eu não gostava muito de ovo, e naquela época se falava muito mal do ovo, que o ovo dava colesterol, que o ovo fazia muito mal para a saúde. Então eu comia e aí tentava tirar o máximo do óleo também, mas eu falei, oh, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Mas é assim que eu fazia, não tinha muito o que pensar. Era fazer, uma vez a decisão tomada, né? E acabava indo também para os carboidratos, porque o meu corpo sentia falta, não tinha como repor tanto, e aí eu ia para os carboidratos. Mas eu vi já depoimento de pessoas, assim, mais ou menos da mesma época, e que cresceram como vegetarianos, que mais ou menos ocorreu a mesma coisa. Então, hoje a gente pode fazer diferente. Hoje a gente pode estudar e saber de que forma podemos substituir da melhor forma possível. As festas dos familiares, né? Que é grande, sempre naqueles momentos específicos, né? Natal, principalmente, em alguns momentos. Mas eu também sempre tive muita graça, vamos dizer assim, né? Muitas bênçãos. Porque as pessoas, elas são muito carinhosas, elas querem te ofertar o máximo, e você que se sente mal, porque a pessoa chega e fala assim, esse prato aqui, ó, esse prato não tem carne, mas é claro que as pessoas faziam com leite, né, derivados, queijo, até peixe. Ah, você come peixe? Ah, eu como em certos momentos, tal. Então, sempre assim, né? A apresentação. Olha, esse você pode comer, esse aqui tem. E sempre muita fartura.
E dentro de mim, eu sempre pensei, olha, eu tô lá pelas pessoas. Eu não quero que as pessoas tenham a obrigação de fazer um prato especificamente para mim só porque eu não como carne, né? Mas nunca aconteceu isso, muito pelo contrário. Então, também agradeço essas pessoas, elas sabem quem elas são, se o vídeo chegar até elas, né? E nunca foi também incômodo, até porque é um prato que muita gente come e até hoje é assim. Em todas as festas. Agora, assim, teve piadinha no início, né? Então, nunca me senti ofendida. Lá no início, bem no início, claro que tinha uma ou outra pessoa da família que comia carne e falava, aceita uma carnezinha assim, né? O prato com carne. Mas assim, sempre numa boa e de uma forma muito descontraída. E nunca foi de uma forma que não fosse assim, né? E eu me recordo também que depois de um ano que eu tava sem comer carne, depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, aí também o comentário ainda parou de comer carne, né? Não voltou, mas só isso, no máximo. E eu que achava esquisito, porque pra mim não comer carne é como se fosse o normal. É engraçado, né? Mas é como se se eu comer carne, ou se me disserem, da agora por diante você vai comer carne, porque é isso que faz parte da dieta. É esquisito pra mim. É como se eu nunca tivesse comido, embora eu tenha memória, sei como que é, a experiência. Sou grata porque foi muito importante no período de formação. Então, no caso de crianças e jovens, a gente tem que saber como repor. E aí tem vários canais no YouTube, tem várias pessoas mais especializadas com esse enfoque, embora eu também sei de vários caminhos para as pessoas normais, para o público normal, né? Não para pessoas que tenham determinadas questões referentes à saúde ou tomam algum medicamento e queiram ser vegetarianas. Aí você tem que realmente procurar pessoas especializadas. Eu quis fazer também para compartilhar que além da família, além dos familiares, eu tive experiências em relação a fazer cursos fora. Então, eu me recordo de duas ocasiões, né? Uma foi em uma viagem, mas eu quero contar primeiro a outra experiência. Que eu fui fazer um curso de sobrevivência na selva, porque eu achava que a gente tinha alguma coisa na minha cabecinha que dizia que eu tinha que fazer, me preparar, tal. Aí eu fui me aventurar para fazer esse tipo de curso. Mas era um curso, mas era light, tá? Era em campo. Até fiz post aí no meu Instagram. E aí, ao fazer o curso, eu perguntei, olha, eu sou vegetariana, vai ter comida para mim? Né? Todo mundo que é vegetariano normalmente tem essa questão, né? Porque imagina, né? Eu fazer um curso e não rolava, né? Daí a pessoa disse que sim. E foi numa época em que não se tinha muitos vegetarianos. Aliás, até hoje é assim. Às vezes você é a única. De toda a pessoa que está no seu redor, você é a única que é vegetariana ou mais vegetarianas, né? Dizem que é melhor a gente não colocar rótulos, né? Porque eu como de vez em quando uma coisa, outra, mas carne de boi, de porco, de galinha, assim, não, tá? Bom, aí o que foi que aconteceu? É um curso que exige fisicamente da gente. Na hora do almoço, já meio tarde, nossa, eu morrendo de fome, todo mundo morrendo de fome.
Aí veio, eu vi que tinha macarrão com carne moída, molho de tomate com carne moída e umas coisas de carne também. E eu acho que tinha salada, mas não recordo bem, mas era isso. Imagina a minha cara, né? Aí algumas pessoas poderiam falar assim, pensar agora nesse momento ouvindo o vídeo, nossa, mas como ela é radical, será que ela não podia comer carne só dessa vez? Né? Olha, se eu não avisasse e estar numa situação extrema, é outra coisa. Mas a partir do momento que eu decidia, não vou comer carne, para mim era algo que eu defini pronto, né? E aí, e eu tinha perguntado, porque se eles falassem que não, eu não ia fazer o curso. Então eu me senti lesada. Você não pode fazer, a pessoa fala uma coisa e depois é outra. Aliás, não foi essa a única vez nesse sentido também, né? Teve uma outra ocasião, que não tem nada a ver com comida, que a gente fala uma coisa, a pessoa faz diferente daquilo que falou, você se sente lesada. Né? Então, aí o casal de senhores que fizeram a comida, eles ficaram todos assim preocupados e falando, não, pode deixar que a gente vai fazer uma comida para você. Demorou, mas também quando veio um prato, foi aquele prato. Tinha ovo, eu lembro que tinha ovo frito. Não lembro dos detalhes, acho que tinha o macarrão, mas o macarrão de repente era alho e óleo, não sei. Mas eu só sei que tinha salada, tinha tanta coisa que ficou muito mais gostoso e muito melhor do que de todas as outras pessoas, né? A gente se sente meio assim, poxa. Mas aí eu tenho que ver pelo lado do agradecimento, né? Obrigada por ter dado tudo certo. Né? Porque eu não tava com vontade, eu não ia comer aquela macarronada. Pra mim ia ser... Era uma situação bem complicada, tá? Pelo motivo do qual eu... a firmeza da convicção e a espiritualidade, ela vê isso. A firmeza da convicção de parar de comer carne, daquilo que representa isso, e o fato de eu ter comunicado antes de me inscrever no curso. Retornando, tô fazendo os vídeos aos poucos, depois eu monto todo ele, pra ficar mais fácil. Então, aí depois foi numa viagem, que eu decidi fazer essa viagem de última hora, porque uma pessoa disse que era... Eu tava em decisão em 2 lugares, acabei indo pra Fernando de Noronha. E a tentação foi porque tava bem... O preço tava bem em conta, né? Foi uma... Eu nem sei como é que eu fiz isso, mas foi um bate-papo que eu tive e eu falei, então eu vou ficar 3 dias lá. E daí, também eu soube que lá teria dificuldades em relação à alimentação. Agora eu não sei se eu soube antes ou se eu soube depois, quando já estava lá. Tá? Que não era tão fácil assim ter acesso a vários tipos de alimentos. Alimentos variados. Eu só perguntei, tem comida para vegetariano e tal? A pessoa disse que sim. Foi um jovem rapaz, não foi nenhuma agência com quem eu falei, e eu simplesmente acreditei. Bom, aí chegando lá, no primeiro dia, eu achei bem simples, uma pousada simples, mas até aí tudo bem.
E o café da manhã, nossa, foi muito simples. Eu não lembro o que que era, mas assim, quando você vai numa pousada, normalmente você tem um belo breakfast, né? Você tem muitas variedades, né? Eu não lembro, desculpa, mas eu não lembro, mas eu sei que foi tão simples que de repente foi um café com leite e um pão francês, vamos dizer assim, né? Com manteiga, não sei. Algo parecido. Poxa, eu falei, nossa, que simples, né? E aí, depois eu não lembro, mas eu sei que assim, o almoço e a janta, tudo muito simples. E quando eu fui fazer o tour com as pessoas que estavam na pousada, um casal me conheceu, eu estava meditando debaixo de uma árvore. E eu tinha 20 e poucos anos, eles souberam que eu estava para começar a dar aula de yoga como professora, ou eu acho que eu ainda não era, ou estava nos meus princípios de ser professora. E como toda viagem, a gente faz amizade com todo mundo, né? Tá, mas até aí tudo bem. Daí quando eu voltei no café da manhã no dia seguinte, eu vi que estava bem incrementado, bem mais. Tinha maçã, tinha frutas, eu não sei se tinha mamão ou banana, mas eu achei bem diferente. E eu acho que eu comentei com a senhora da pousada e ela me disse que foi o casal que tinha deixado para mim, né? E depois eu fui falar com eles bem depois e eles eu comentei que eu era vegetariana. E eles gostaram, acharam incrível, assim, de eu ser vegetariana e ter esse estilo de vida, né? E eles deixaram. Eu nem tinha comentado nada sobre comida, que eu me recorde, tá? Eu acho que eu não fiz esse comentário, mas assim, eles foram muito bacanas, né? Foi de uma gentileza, né? E então, por que que eu tô comentando isso? Porque a primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, eu tô tão na certeza de seguir isso, né? Para mim é como se fosse eu não vou dizer que eu tava fazendo, que eu tô fazendo não é um sacrifício exatamente, mas que se você não for firme e se você não se colocar, às vezes não tem situações que eu passaria, que eu teria que comer carne, vamos dizer assim. Então eu senti mesmo, né? Foi um sentimento de que houve interferência da espiritualidade ou que eu fui ajudada. Se foi real nesse sentido, eu não sei, mas esse foi o meu sentimento. No aspecto da saúde, eu percebi uma diferença muito significativa, tá? Porque foi assim, eu comecei o yoga e já me tornei vegetariana. O que que eu senti logo de impacto? E eu sinto que foi por causa da carne. Eu vivia com lenço diariamente, porque a qualquer momento eu poderia ter um processo alérgico de espirrar ou de ficar gripada, resfriada o tempo todo. Eu senti aí a gripe que eu tinha o tempo todo, não tinha mais. É claro que, como eu não fiz grandes mudanças na minha alimentação, só tirei a carne. Então, quando eu ficava gripada, mas diminuiu muito, muito consideravelmente.
Aí quando eu ficava gripada, eu também me cuidava de várias maneiras, como eu faço até hoje com a parte terapêutica natural. E então vale muito a pena, porque o nosso corpo, ele foi feito para ser onívoro ou mesmo vegetariano, segundo o intestino. Nosso intestino é igual ao dos mamíferos, dos seres vegetarianos. Então, isso já diz muito, né? Bom, e só de saber que na Índia, antes eu achava que era todo mundo vegetariano, mas na verdade é só uma parte, muito relacionado também à prática de meditação ou de yoga. Então, quando a pessoa faz a prática, por ela estar fazendo a respiração também, e a parte meditativa e outros aprendizados, facilita quem quer vegetarianismo. Normalmente quem é vegetariano ou vegano já praticou ou pratica yoga, parece que atrai, né? É como se fosse um universo muito estreito, né? Não vou dizer 100% das pessoas, mas existe uma relação assim de proximidade. Essas pessoas gostam de atividades mais assim também, que promovam bem-estar, não gostam de atividades extenuantes. Quer dizer, tem alguns perfis de algumas pessoas que preferem, até porque existem alguns tipos de yoga mais moderno, né? Que tem essa proposta. Mas, de modo geral, o yoga ele é muito tranquilo na aula e uma prática prazerosa que a maioria das pessoas pode fazer, não é extenuante e por isso mesmo também é que tem vários benefícios. Agora, se você, por exemplo, não, eu quero continuar a comer carne, mas eu quero praticar yoga, pode também, não tem problema nenhum, não existe discriminação, mas existe, justamente por a gente utilizar a mente, corpo, tá tudo integrado, não fica só no mental, fica no corporal também, então o próprio corpo, ele vai... naturalmente, é um processo natural, ele vai se sutilizando, ele vai falando que não precisa tanto de carne assim, tá? E agora, em outros aspectos sobre quem exerce outras profissões e a parte terapêutica. Se você ficou interessado e quer saber mais, se inscreva aqui no YouTube, ative o sininho das notificações para receber outros conteúdos e também me siga no Instagram para estar enviando qualquer mensagem, qualquer pergunta ou para atendimentos, aulas, cursos. Meu nome é Ingrid, sou professora de Yoga e Tantra e vou falar mais sobre esse tema nos próximos vídeos. Até mais. Shanti. Shanti Om. Muita luz, paz, muito amor para todos vocês.